Fala pessoal aqui do canal, que é o Redson Matos, eu sou sócio da internet, economista e estrategista de investimentos. Estou gravando esse vídeo na tarde de quarta-feira porque eu queria fazer com vocês um desfecho da oferta de novas ações, da oferta prioritária de novas ações da Azul, que se concluiu agora na segunda-feira, no dia 5, foi a data limite para enviar pedidos de subscrição de cesta de ações. E nesse exato momento, a empresa ela já emitiu um fato relevante, onde ela nos apresenta a quantidade de ações que foram subscritas, tanto ordinárias quanto preferenciais. E aí eu coloco aqui na sua tela o número das novas ações que agora fazem parte do capital social da Azul e principalmente, talvez a informação mais importante aqui seja o tamanho do volume financeiro arrecadado ao longo desse processo e que vai para o caixa da Azul a partir desse primeiro TRI de 26, um pouco mais de 7,4 bilhões. Eu acho isso aqui um volume importante, inclusive acima das minhas expectativas. Acho que a oferta em si foi positiva de uma maneira geral, embora muito controversa no sentido das informações. Acho que a comunicação da Azul foi, desastrosa, de verdade, desastrosa para quem ficou na linha de frente, auxiliando várias pessoas em uma data assim, totalmente inconveniente para um processo dessa envergadura. Posso afirmar para você que talvez seja da equipe de RI da Azul, ou seja, da diretoria da Azul, que infelizmente o processo, a comunicação que vocês apresentaram foi e continua sendo muito ruim. Um edital extremamente extenso, regras extremamente extensas, nomenclaturas, a ideia das cestas, tudo isso foi difícil de entender e principalmente difícil de explicar. Esse foi inclusive o tema do primeiro vídeo que eu fiz sobre a oferta aqui da Azul, está aqui no meu canal. E para quem conseguiu sobreviver, então agora a gente precisa dar mais um passo. Caso vocês queiram continuar vivos dentro dessa tese da Azul, que embora não seja uma recomendação minha, eu nunca recomendei a compra de Azul, mas entendo que nesses momentos mais difíceis, em que as pessoas precisam de um auxílio um pouco mais técnico, uma visão de alguém que é um especialista, eu entendo que esse seria o momento mais ideal para mim vir aqui e trazer um pouco do meu conhecimento. Então, esse vídeo é para falar sobre os próximos passos da Azul, é para falar do que você deve fazer agora, se você subscreveu na segunda. Então, já inscreve no canal, ativa o sino das notificações, curte esse vídeo e fica comigo até o final para você não perder nada, tá? Porque, basicamente, a gente vai precisar agora se atentar a dois outros fatos que são importantes para quem subscreveu as ações na segunda-feira. O primeiro deles é o início da negociação dessas novas ações. E aqui tem o grande e tremendo empenho da Azul em querer dificultar as coisas aqui para a gente, Por quê? Porque no edital diz que essas ações elas começam a ser negociadas no dia 8 de janeiro, ou seja, amanhã, e a liquidação física dessas ações acontece no dia 9. Então aqui a gente já tem meio que um descasamento. Não necessariamente isso poderia trazer algum tipo de problema em termos do ambiente de negociações da B3, até porque a B3 ela é D+2, então se eu vendo as minhas ações no dia 8, mas as ações só caem no dia 9, em teoria, a B3 ela faria a compensação dessa transação somente no dia 12, que seria o D+2, assumindo que dia 10 e 11 é sábado e domingo. Então, em teoria, a B3 ela já estaria calibrada para fazer esse tipo de procedimento, embora essa forma de comunicar, principalmente para uma empresa que tem tanta base de investidores de pessoa física, foi desastrosa na minha visão, tá? Acho que isso aqui poderia ter sido muito melhor comentado. Então, primeira data de referência, dia 8 de janeiro, amanhã, começam a ser negociadas essas ações preferenciais que foram compradas e a gente também vai ter uma novidade que vai ser as ações ordinárias, as ações ON, que até então não tinham liquidez aqui na Bolsa e que agora, a partir do dia 8, também vão ser listadas, elas também vão ser negociadas, então vai ser um novo ticker, Azul 53, eu não sei até esse momento qual vai ser o preço de referência. Eu sei que o preço da subscrição e o preço da cesta das ações ON é diferente, enquanto as ações PN, as cestas são de 10 mil ações e nas ações ON as cestas são de 1 milhão de ações. Então eu tenho aqui uma proporção que ela é diferente em termos de ON e PN. Então essas ações basicamente estão na mão dos controladores e também agora dos credores. Então não sei basicamente como que vai ser controlado a questão da liquidez, do volume de negociação e até mesmo da pressão vendedora ou compradora desse papel para o dia 8. Estou basicamente aqui nas escuras, mas saibam que a partir do dia 8 essas ações elas também passam a ser listadas aqui na B3. No dia 9, que seria a sexta-feira,
no mesmo momento em que a gente tem, né, a liquidação, então as corretoras vão retirar o dinheiro de vocês para pagar a subscrição que vocês fizeram e vão jogar as ações que vocês compraram ali, vocês também vão receber o bônus de subscrição, tá? E aqui eu quero dar uma pausa, quero que você reflita um pouco comigo, preste um pouco mais de atenção, porque o bônus de subscrição é muito importante, talvez a principal variável diante de toda essa oferta, e acho que talvez até algo mais parecido como um presente de consolação que a Azul deu para vocês. Por quê? O bônus de subscrição, ele é uma outra forma de vocês comprarem mais ações a um preço determinado, sendo que só quem ganha esse bônus de subscrição foi quem participou da oferta prioritária lá na segunda-feira. Então, para cada uma unidade de ação que foi subscrita na segunda-feira, né, isso assumindo que foi feito através de formas de cestas de 10 mil, então para cada uma ação vocês vão ganhar um bônus de subscrição. Só que ao invés de eu comprar através desse bônus uma outra ação, eu vou poder comprar 15 novas ações. Então, basicamente, o bônus de subscrição ele vai te permitir se alavancar ainda mais nas ações da Azul. Só que, e aí entra aqui talvez o prêmio de consolação, que acho que vocês precisam se atentar, que é o preço para comprar um bônus de novas ações da Azul no âmbito dessa oferta, que é esse que está aqui na sua tela. É um preço, como você pode ver aqui, é um preço extremamente baixo, 0,00000, então é um preço muito próximo de zero e faz com que uma grande quantidade de ações sendo compradas através desse bônus faz com que o custo médio dessa operação seja extremamente baixo. Então, o bônus de subscrição, na minha visão, é o principal fator aqui, é o principal variável, é o principal prêmio que vocês devem se atentar e, sem sombra de dúvidas, devem se subscrever se você participou da oferta na segunda. Acho, para quem assumiu todas as incertezas dessa oferta, não participar desse bônus de subscrição, eu acho que é um erro, porque o preço dele é muito baixo. E se você acha que vai precisar, por exemplo, gastar muito mais dinheiro do que você gastou na primeira oferta para comprar as ações, então está aí na tua tela essa simulação. Então perceba que para cada ação nova que vocês compram através do bônus, o preço em si ele é menos de 1% do que vocês gastaram na oferta prioritária. Então aqui tem basicamente uma simulação. Então veja que o preço necessário para vocês terem subscrito, por exemplo, 1000 cestas de ações, ele era esse preço equivalente. E para você subscrever a mesma quantidade de bônus de ações que vocês vão ganhar no dia 9, vocês precisariam de uma fração muito abaixo de 1% do que vocês já gastaram. Então, vocês vão comprar 15 vezes mais ações e vão pagar basicamente 99% a menos do que vocês pagaram lá na segunda-feira. Então, sim, faz muito sentido seguir esse bônus de subscrição e vocês precisam também se atentar à data para vocês exercerem esse direito, né? Então, dia 9, a partir das 6 horas da tarde, sim, 6 horas da tarde, começa o período para pedir, para solicitar às suas corretoras que assumam o direito de vocês de subscrever. E esse direito termina nas 6 horas do dia 12 de janeiro, que é uma segunda-feira. Então vai das 6 horas de sexta às 6 horas de segunda-feira. Então essa é a principal variável. Não percam a possibilidade de subscrever essas ações, senão vocês vão provavelmente se arrepender amargamente, porque o bônus de subscrição vai reduzir e muito o custo médio de vocês, como vocês já meio que tiveram uma mínima noção através dessa simulação. Agora, ficam algumas perguntas em termos de estratégia sobre como financiar o dinheiro desse bônus, né? E até então, até esse momento em que eu gravo esse vídeo, no edital não há nenhuma noção ou nenhuma menção de que se vocês venderem as suas ações a mercado, vocês estariam sem os direitos de subscrever através do bônus. Por quê? Porque o bônus ele já foi conquistado, né? Então vocês já conquistaram o bônus na segunda-feira quando vocês solicitaram a compra de cestas através da oferta prioritária. Então não necessariamente o bônus ele está atrelado à quantidade de ações que vocês vão manter na carteira de vocês. Então o que eu acho que vocês poderiam fazer para financiar esses bônus? Vocês poderiam vender uma parcela pequena das ações que vocês têm e comprar a quantidade necessária para assumir todos os 100% das ações, todos os 100% dos bônus que vocês vão ganhar. E aí vocês vão não só reduzir o custo médio de vocês e vão continuar com uma quantidade bem grande de ações, vão deixar vocês muito mais preparados para sobreviver diante de tudo isso aqui.
Agora, uma pergunta que pode ser feita e que inclusive deve ser feita é: se as ações da oferta prioritária começam a ser negociadas a partir do dia 8, quando que vai começar a ser negociada as ações dos bônus de subscrição? Porque, basicamente, se eu vou receber um bônus para cada uma unidade de ação que eu subscrevi na oferta prioritária e esses bônus me dão direito a comprar mais 15 ações, então você consegue perceber comigo que a quantidade de ações que vão ser emitidas através do bônus é pelo menos 15 vezes maior do que as ações da oferta prioritária. Ou seja, a pressão vendedora, quando essas ações do bônus caírem ao mercado, vai ser muito maior do que a pressão vendedora dessa primeira fase, né? Dessa primeira fase do dia 8. E por que eu digo que é uma pressão vendedora, né? Por que eu tento cravar essa palavra vendedora diante de tudo isso aqui? Porque, né, basicamente, se você pesquisar agora no Google sobre o preço da ação da Azul, você vai ver que está próximo aqui de 3 centavos, se é que já não caiu mais, a última vez que eu vi estava próximo de 3 centavos, mas o fato é que você subscrevendo a 1 centavo e o papel está 3, se você vender isso ao mercado, você consegue um lucro muito bom, né? E se você, inclusive, subscreve essas ações a um preço muito próximo de zero e vende isso a 3 centavos, você também há de se concordar que você faz o trade do século, né? Porque basicamente você exponencializa os seus ganhos. Então é por isso que na minha leitura, quando essas ações vierem ao mercado, isso vai causar uma pressão vendedora, porque, como a gente sabe, né, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo está aqui para ser bem remunerado, vocês assumiram riscos muito grandes e vocês precisam receber o retorno desses riscos. Então é muito provável que muita gente mesmo vai tentar vender essas ações para tentar minimamente fazer um trade aqui histórico, um trade que inclusive poderia aliviar parte da perda que eu sei que muitos de vocês têm carregando esse papel, e para mim esse é um desfecho provável. Com respeito ao preço, né, qual que vai ser o preço de tela na segunda-feira, qual que vai ser o preço amanhã, quanto que eu devo vender? Eu acho que essa foi a pergunta que eu mais recebi ao longo aqui dos últimos dias, principalmente de gente que estava ali no meu grupo, que eu criei exclusivamente para tratar das questões da Azul. Inclusive vou deixar o link aqui dentro. Tem também um link da minha comunidade de investimentos, a Cockpit de Mercado. Você está muito bem convidado para participar dessa comunidade. Não tem custo, totalmente de graça, é totalmente aberta. Mas uma das principais dúvidas que eu recebia do pessoal era basicamente qual o preço vender as minhas ações da Azul. Então, basicamente as pessoas querem saber qual que é o valor justo, né, que eu deveria vender as ações da Azul. E aí, né, claro que quanto mais leigo você é, mais você tende a ancorar o preço com base no histórico da ação, né? E é uma ação que já foi algumas dezenas de reais, né? Muita gente acha que esse preço de tela hoje pode chegar a R$5, a R$6, a R$10, isso a unidade, né? Nem a cesta, mas é basicamente isso que a maioria de quem está carregando esse papel há muito tempo tem na cabeça, né? De que o papel em si ele vai voltar para preços lá de trás. Claro que para quem é mais aprofundado no mercado financeiro sabe que isso aqui não vai acontecer, tá? Basicamente a gente, aos moldes atuais, né, se nada for feito em termos de desdobramento ou de um split, as ações elas nunca vão mais conseguir subir, né, para cima, por exemplo, de R$1 ou de R$2 ou de R$5, porque a Azul seria uma das empresas mais valiosas do Brasil se isso acontecer, né? Então a gente tem que minimamente ter a noção da proporcionalidade, porque agora são trilhões de ações, né? Então não necessariamente eu consigo fazer aquilo que eu achava que eu conseguiria, mas isso não é um problema, porque a 1 centavo, muita gente que vai subscrever os bônus já poderiam ganhar uma boa porrada aqui em termos de lucro, tá? Então não se apeguem a números, se apeguem minimamente à estrutura atual, e tudo isso eu explico para vocês lá no meu grupo, onde eu tenho basicamente consolidado um grupo de pessoas interessadas em entender os desfechos da Azul. Então, para um próximo vídeo, tá, eu vou me restringir a essas informações mais básicas de como que vai continuar o processo, e o próximo vídeo eu pretendo vir aqui até vocês e tentar chegar junto com vocês a um tal de um valor justo para as ações da Azul. Por quê? Porque a gente já vai ter informações melhores sobre como que vai se comportar a nova estrutura de capital da Azul, né? Então, quanto de dívida ela vai conseguir eliminar através dessa oferta, qual vai ser a nova dívida líquida da Azul, qual vai ser, né, o novo peso da dívida em cima da geração de caixa dela. Então, essas informações são muito importantes para a gente minimamente entender o valuation da Azul
e comparar ela com outros pares, né? Como que hoje as empresas lá de fora dos Estados Unidos estão sendo precificadas? A gente sabe que a United, né, que é uma das grandes líderes do mercado americano, vai ser uma das grandes acionistas da Azul, né? Que inclusive é outra pergunta que se deve ser feita. Quem que vai ser o novo controlador da Azul? Porque com essa enxurrada de novas ações, tá? É basicamente, acho que com grande ciência, né, muito provável que a estrutura organizacional de acionistas da Azul vai ser totalmente redesenhada através dessas novas quantidades de ações. Então, basicamente, eu não sei quem pode assumir o posto de maior acionista, mas eu sei que a United vai ter 8%, segundo aqui, inclusive, uma matéria divulgada recentemente, o CAD já liberou, então a United, que é uma concorrente da Azul, poderia, inclusive, aumentar mais ainda a sua participação no capital da empresa. Então, todas essas informações são necessárias para a gente chegar nesse tal valor justo. Então, para concluir esse vídeo, então era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Então, já deixo um forte abraço para vocês que subscreveram, que sobreviveram a esse episódio, que tiveram a paciência de minimamente me escutar ao longo desses dias, que tiveram a paciência de entender o processo. Sei que foi um movimento extremamente doloroso, tá? Conversei com muita gente e eu realmente gostaria de dar os parabéns para quem suportou diante de tudo isso e quem teve decisões racionais, e eu vi muita gente tomando decisões racionais, então eu realmente fico muito feliz com vocês retribuindo, né, parte daquilo que do meu trabalho através de boas decisões. Então é isso que eu queria comentar com vocês. O que você acha, o que você pensa? Comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Obrigado demais pela audiência, um forte abraço e até a próxima.